a Cristo. E nós decidimos, como casal, que iríamos tomar esse compromisso total que tínhamos com o mundo e transformá-lo em um compromisso com o nosso Senhor e Rei. Eu estava tão grata por ser perdoada por todas as coisas erradas que fiz na minha vida, por tudo que passei e vivi. Sabemos dos nossos pecados, sabemos onde estivemos e o que fizemos. Eu simplesmente estava tão grata por Ele ter me perdoado por tudo e tirado de mim a vergonha, a culpa e o fardo. Era como se eu não pudesse fazer o suficiente por esse homem que deu sua vida por mim. O que eu poderia fazer para servi-lo com todo o meu coração? A partir desse momento, me tornei radical para o Senhor. Começamos a devorar a palavra de Deus, e naquela época, tínhamos fitas cassete e alguns livros, mas nossa principal fonte de aprendizado era a Bíblia. Fomos levados a igrejas onde acreditavam no batismo no Espírito Santo, e ali estávamos rodeados de pessoas de fé semelhante, o que nos edificava continuamente. Ao longo dos anos, lemos o que podíamos, mas sempre focamos principalmente na Bíblia, porque acredito que ela é a palavra de Deus. Deus diz o que Ele significa, e Ele significa o que diz. Então, nós tomamos tudo literalmente, e decidimos acreditar em tudo o que está escrito na palavra de Deus. Se não entendêssemos algo, nos comprometemos a aprender o motivo, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Os anos se passaram, e à medida que crescíamos no Senhor, começamos a servir no corpo de Cristo. Ajudamos a fundar 3 igrejas e fizemos de tudo um pouco no serviço ao Senhor. Sempre vimos isso como nosso serviço razoável. Estávamos crescendo, amadurecendo, nos tornando mais experientes e estudando a palavra, o que é extremamente importante, pois ela renova nossa mente. Se você não estuda a palavra e não passa tempo diante do Senhor, sua mente não será renovada, o que trará grandes problemas. Eventualmente, começamos a nos tornar líderes. Iniciamos estudos bíblicos em nossa casa e até começamos a receber pessoas de outros países. Fomos expostos ao ensino de alguns dos grandes homens de Deus, que agora estão no céu. Tínhamos a oportunidade de ouvir esses ensinamentos enquanto ainda estavam na terra. Íamos a qualquer lugar possível para aprender mais sobre o Senhor, com pessoas que realmente o conheciam e haviam vivido comprometidas com Ele. Não apenas aquelas que ouviam de outros, mas não viviam o que pregavam. Queríamos nos cercar de pessoas mais maduras e sábias, como a Bíblia nos ensina, para que pudéssemos aprender com elas. Com o tempo, fomos convidados a liderar e a ser ordenados como presbíteros. Como meu marido tem o dom de cura, ele ia aos hospitais orar pelas pessoas. Embora tenhamos sido ordenados, isso serviu apenas para abrir portas que, talvez, não pudéssemos acessar de outra maneira. Não fomos chamados para o ministério pastoral, mesmo que tivéssemos pastoreado, ou como gosto de dizer, discipulado, muitas pessoas. Não éramos chamados como pastores de 5 ministérios, mas nossa preocupação sempre foi com o povo de Deus, com as ovelhas. Foi durante essa fase, enquanto estávamos muito envolvidos em uma igreja que crescia rapidamente, que fui levada ao inferno. Estávamos trabalhando muito, tanto na igreja quanto nos negócios, e nossos filhos estavam crescendo. Estávamos muito envolvidos em muitas atividades, o que na época parecia muito bom. No entanto, começamos a negligenciar outros aspectos de nossas vidas. O que começou como serviço a Deus se transformou em obras religiosas e nos envolvemos tanto com isso que perdemos o foco. Não estávamos mais tão famintos e sedentos pela presença de Deus, mas sim preocupados em estarmos ocupados. Como disse uma vez Oswald Chambers, o bom é inimigo do melhor. Estávamos fazendo coisas boas, mas perdemos o foco. A liderança da igreja começou a se desviar, atraindo o tipo errado de pessoas. Embora fôssemos muito envolvidos, fazendo estudos bíblicos em casa e grupos de convivência, havia uma desconexão entre a liderança e a congregação. Muitos procuravam respostas conosco, pois a liderança não estava em contato com o povo. Foi nesse momento que o Senhor começou a chamar nossa atenção para essa situação. Meu marido estava muito ocupado, não apenas com o trabalho autônomo, no qual eu o ajudei a administrar os negócios por 28 anos, mas também envolvido na igreja e em nossa vida familiar. O Senhor começou a chamar minha atenção, dizendo que Ele queria que saíssemos dali. Isso foi difícil, porque o que acontece é que você começa a justificar as coisas. Você começa a pensar, espera aí, o Senhor me trouxe até aqui, e agora Ele está dizendo que devemos sair. E quanto a todas essas pessoas? Mas na verdade não se tratava das pessoas, mas do que Deus estava dizendo.
O que aconteceu, e eu não quero entrar em todos os detalhes, mas posso dizer que houve envolvimento de Mamon e do espírito de Jezabel. Esses espíritos entraram pela porta da liderança da igreja, e nós, por estarmos ali em desobediência, submetidos à liderança, começamos a nos sujeitar a esses espíritos. Fomos influenciados por eles, e isso começou a afetar nossas vidas e até nossos filhos, embora não estivéssemos plenamente conscientes disso. Estava tudo disfarçado por um espírito religioso que nos convenceu a permanecer ali. Esse espírito nos dizia que devíamos ficar, orando para que Deus revelasse a verdade à liderança. E esses pensamentos religiosos começaram a invadir nossas mentes, justificando o que achávamos que deveríamos fazer, ao invés de simplesmente obedecer, como diz a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa situação nos levou ao momento em que fui levada ao inferno. Quero que você entenda que, quando fui levada ao inferno, eu era uma cristã nascida de novo, batizada no Espírito Santo, líder na igreja e operando nos dons do Espírito. Fui levada ao inferno. E o tema que ficou em minha mente foi: como os justos podem acabar no inferno. Naquela época, ainda acreditava que, por ser uma cristã nascida de novo, eu possuía a justiça de Deus sobre minha vida. E, de fato, eu a tinha. Mas o ponto que Deus queria me mostrar era que, se o pecado não fosse corrigido, ele poderia me levar ao inferno. Foi um tempo de grande desafio para nós. Meu marido e eu decidimos tirar 2 semanas para viajar à Europa, para um país onde já havíamos ministrado antes, e ficar com alguns amigos. Fomos em dezembro de 1991, buscando a direção de Deus. O que devemos fazer? Como podemos deixar todas essas pessoas? Sentíamos que, se partíssemos, todos pensariam que havia algo errado, que estávamos saindo, e ninguém mais buscaria a Deus por si mesmos. Durante esse tempo, passamos a buscar a resposta do Senhor. Faltavam apenas alguns dias para voltarmos aos Estados Unidos, e eu ainda não havia recebido uma resposta clara sobre o que fazer. Uma noite, depois de jantar com nossos amigos, que estavam morando em um lugar muito frio, fui para a cama. Eu estava bem agasalhada, pois eles tinham aquecedores nas paredes, e o clima estava gelado. Eu estava com o pijama, bem vestida para o frio. Sem que eu soubesse, e isso é importante, um espírito demoníaco, um espírito familiar, falou com meu marido antes de ele dormir. O espírito disse: "Dê um beijo de boa noite em sua esposa, porque será a última vez que você a verá." Ele achou aquilo estranho, mas foi dormir. Eu também fui dormir. E o que aconteceu foi o seguinte: assim que fechei os olhos e adormeci, algo aconteceu. Não sei quanto tempo se passou entre o momento em que adormeci e o que ocorreu, mas de repente eu acordei sobressaltada e literalmente senti que estava pegando fogo. Meu corpo estava em chamas. Eu estava totalmente consciente do ambiente ao meu redor e de repente saltei da cama. Gritei: "Meu Deus, o que é isso? Envenenamento alimentar? O que está acontecendo?" Não me sentia doente, mas sentia que meu corpo estava em chamas. Foi quando percebi que essa sensação de fogo era interna, como uma chama que corria pelas minhas veias, como se fosse uma lava de algum tipo, e aquilo parecia ser uma energia. A única maneira que consigo descrever é que parecia um tipo de lava, e as coisas do espírito são muito difíceis de explicar. Então, essa é a melhor forma que consigo expressar. A lava estava em constante movimento, o tempo todo, e era horrível. Ela se movia sem parar, e eu não conseguia respirar. Senti como se estivesse sufocando. Era uma sensação como aquela de quando a gente se machuca e perde o fôlego, sabe? Lembro quando era pequena e me machucava bastante, e a sensação era parecida. Você não consegue respirar, e a agonia é terrível, como se fosse sua última respiração, mas na verdade não é. Cada vez que eu tentava respirar, sentia uma dor imensa, como se estivesse sendo sugada por essa chama interna. Isso me fez cerrar os dentes e morder com força. Tamanha era a dor. Minha boca estava tão seca, como se minha língua tivesse grudado no céu da boca. O tempo todo, essa sensação de fogo se movia pelo meu corpo, sem cessar. Depois disso, fui imediatamente tomada pelo espírito. E como uma vidente, eu sei o que é ser transportada no espírito. Eu já vivi experiências com o Senhor. Fui levada ao céu e vi 2 níveis dele. Também já fui a diferentes lugares no espírito, guiada pelo Espírito Santo. Mas nada que eu tivesse experimentado antes se comparava àquilo. De repente, fui projetada para o espírito, e era como se algo me tivesse lançado para baixo. E o inferno está para baixo, como dizem as escrituras. Eu fui para baixo.
como se estivesse em um cilindro, cercada pela escuridão mais densa que alguém pode imaginar. Não há nada na Terra que se compare a essa escuridão. Mesmo nos lugares mais sombrios da Terra, sempre existe algum tipo de luz, mas aquela escuridão era opressiva. Ela era tão intensa que parecia sufocar. Eu não tenho claustrofobia, mas sei que seria uma sensação semelhante. A própria escuridão era sufocante. Instantaneamente, eu soube onde estava. No espírito, tudo é intensificado, tanto as coisas boas, como no céu, quanto as coisas terríveis, como no inferno. Você ainda tem sua alma, suas emoções, tudo intensificado. E nesse momento, eu soube, sem sombra de dúvida, que estava no inferno. Em um segundo eu pensei, por que estou aqui? Foi um choque, e logo em seguida, eu soube exatamente o motivo de estar ali. Eu sabia que meus pecados me tinham condenado. No inferno, tudo é revelado instantaneamente, e você sabe que é culpado. Não há desculpas. Seus pecados o encontraram e o julgaram, e agora você está ali. Eu fiquei atônita, porque sou uma cristã. Nasci de novo, amo o Senhor, e estou vivendo para Ele. Então, o que estou fazendo aqui? Só depois, com o tempo, entendi que naquele momento eu pensava que tivesse morrido. Muitas pessoas que foram levadas ao inferno, seja para uma visita ou para um propósito divino, têm essa sensação de morte. Esses testemunhos são válidos, mas não era assim que ele queria que eu fosse impactada. Ele queria que eu acreditasse que eu havia morrido e ido para o inferno, e que o impacto disso marcaria minha vida para sempre. A única coisa que consegui fazer foi clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia de mim. Isso era tudo o que eu conseguia dizer repetidamente. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia de mim. Eu sabia, quando estava naquele lugar, que havia multidões de pessoas ali. Elas também pensavam que eram cristãs, achavam que haviam nascido de novo ou estavam salvas, mas estavam ali, porque acreditaram na mentira. Eu sabia disso. E também sabia que algumas dessas pessoas eram conhecidas, mas estavam ali porque se desvirtuaram em seu caminhar com o Senhor. A razão pela qual ele me mostrou por que eu estava lá é a mesma que levou muitas delas a estarem lá, e mais tarde explicarei isso melhor. De qualquer forma, ele me manteve confinada naquele lugar. Enquanto eu clamava por misericórdia, toda aquela agonia parecia nunca acabar. A cada respiração, eu sentia como se estivesse sufocando, com os dentes constantemente rangendo e o fogo queimando dentro de mim. Um fogo que nunca me consumia, mas que estava ali, me torturando para sempre. Eu sabia que aquilo seria para sempre, que nunca teria fim. A sensação de estar queimando em um fogo que não me consumia era algo indescritível. Já me queimei antes, mas nunca soube o que é ser consumido por um fogo sem fim, vindo de dentro para fora, em vez de fora para dentro. Embora eu saiba que há chamas no inferno, aquele fogo parecia ser interminável. A cada momento, a dor se repetia, e a única coisa que eu queria era que fosse a minha última respiração, para que acabasse. Mas nunca era a última respiração, o sofrimento só continuava. Enquanto eu estava nesse estado, de repente, meus olhos se abriram e eu fui capaz de enxergar para além da escuridão. Eu vi, de forma sobrenatural, um grande abismo e, do outro lado, a cidade celestial. Enquanto olhava para lá, eu sabia, com toda certeza, que aquilo era o céu. Sabia que era a cidade celestial, o lugar onde o povo de Deus que perseverou até o fim estava, o lugar onde Deus habita, onde Jesus vive. Eu sabia disso, e também sabia que jamais chegaria lá. Eu sabia, sem dúvida, que ninguém ali do outro lado saberia que eu estava aqui e ninguém poderia me ajudar. Eu soube isso instantaneamente. Parte do meu tormento no inferno foi que o pecado nos separa de Deus. Eu percebi que havia se formado um grande abismo entre eu e Deus, um abismo que eu não sabia que existia, causado por um espírito religioso que me enganou. E aquele grande abismo que ele me mostrou era a separação que eu já estava começando a viver enquanto ainda estava viva. O impacto disso foi enorme. O tormento no inferno é absolutamente horrível e sem fim, mas a maior lição que tirei daquela experiência foi a separação eterna de Deus e a dor de saber, de ver, que nunca mais eu chegaria àquele lugar. E o pior é que eu sabia que aquilo era uma escolha minha. Eu sabia que naquela hora eu estava ali por causa das escolhas que fiz, e isso ficou claro para mim instantaneamente. A maior tortura foi a separação eterna dos vivos, estar com os condenados para sempre.
e o sofrimento por saber que tudo aquilo foi minha escolha. Assim que olhei para o outro lado, tive um forte sentimento de arrependimento. Sabia que havia muitas pessoas como eu, que pensavam que estavam salvas, mas haviam presumido sobre a graça de Deus. E o mais doloroso foi saber que algumas dessas pessoas estavam ali por minha causa. A ideia de que minha influência sobre outra pessoa poderia ter levado alguém ao erro me trouxe um grande pesar. Então, para mim, isso foi algo extremamente aterrorizante. Saber que eu era responsável pela alma de outra pessoa, ou pelo menos de tê-la levado até aquele lugar de morte eterna, em vez de vida eterna. Aquilo me marcou profundamente. Voltando a esse momento, o último que vi foi aquele grande abismo. Eu fiquei apenas olhando para ele. Enquanto estava ali, todo o sofrimento continuava. Eu não conseguia respirar. O fogo não me consumia. Meus dentes estavam constantemente rangendo, e a agonia dentro de mim era indescritível. Eu sabia que aquilo era irreversível. Era para sempre. Não importa para onde você vá quando seu corpo deixa essa terra, ou melhor, quando seu espírito deixa seu corpo, é para sempre. Não há mais oportunidade. Uma vez que você morre, uma vez que seu espírito sai do corpo, não há mais volta. Já era. O que aconteceu em seguida? Bem, eu estava constantemente clamando por misericórdia, mesmo enquanto olhava para aquele grande abismo. Eu dizia: Deus misericordioso, tenha misericórdia de mim. Deus misericordioso. E de repente, eu estava de volta ao meu corpo. Eu estava de volta ao meu corpo e em um quarto, caminhando. Agora, é importante contar o que estava acontecendo no meu corpo enquanto isso ocorria. Eu não consigo explicar isso. Muito bem, meus irmãos, por aqui está o missionário Wagner Jesus, está gravando essa voz de alerta. Você tiver interesse de ouvir essa mensagem completa, quer que eu envie para você o vídeo, então entra no meu contato 984904763, o código do Maranhão 98. Vou enviar a mensagem toda para você. Muitas coisas que essa moça pastora, com o marido dela pastor, ela contou como experiência, que a Bíblia diz que no fim dos tempos Deus vai dar revelação. Atos 2, 17, 18. Deus vai dar sonho, visão, revelação para os servos dele. Amém? Então tá aí. Entra no meu privado, 98490476263. E se você tiver interesse, todo dia estamos estudando escola bíblica. E entra no meu privado, pede as escolas bíblicas, muito sobre a vida depois da morte, que a gente estuda, e outros assuntos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, 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 amém.